Oi, bem-vindo ao podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural, e quem tem acompanhado aqui nossa primeira temporada sabe que o tema da vez é literatura. É por isso que eu tô aqui no estúdio com meu grande amigo Paulo Werneck, que é o editor da melhor revista literária do Brasil, a 451. Ora, Natasha, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com você no nosso podcast, que é uma extensão do clube de leitura que a Japan House São Paulo faz em parceria com a 451. Esse é o nosso 5º episódio. Não tem uma ordem certa para ouvir, você pode ir no seu tocador e ir escolhendo ao seu bel prazer a ordem em que você vai ouvir os nossos episódios. A gente está aqui sempre discutindo uma grande obra literária japonesa, com grandes leitores, sejam eles especializados ou não, e trazendo informações, curiosidades e interpretações sobre essas grandes obras da literatura japonesa. O tema do episódio de hoje é justamente um dos maiores sucessos do clube, que é o Mestre de Go, do Prêmio Nobel Yasunari Kawabata. Mas por aqui no nosso podcast a gente já falou de Murakami, esse escritor que literalmente move as multidões dentro e fora do Japão, de Querida Combine, uma obra bem pop, do Livro do Travesseiro, que é um clássico de mais de 1000 anos, e até de mangá, o quadrinho japonês. E aqui nesse clube de leitura em forma de podcast, a gente traz não só os acadêmicos que sabem tudo de cultura japonesa. A gente também convida autores brasileiros que ajudam a gente a entender a arquitetura por trás da escrita de cada uma dessas obras. A gente também vai atrás de leitores que têm um olhar particular para cada livro e enriquecem o nosso debate. E aproveitando que você falou de mangá, Natasha, um dos nossos convidados de hoje para falar do Mestre de Go é justamente um aficionado por mangás. A gente gostou muito de um texto que ele publicou no blog dele relacionando o Mestre de Go e outros mangás baseados em jogos de tabuleiro. Só que foi difícil encontrar esse blogueiro, viu? Porque ele tem um nom de plume, um pseudônimo. É isso aí, ele assina como Gato de Ultar, em referência a uma obra do H.P. Lovecraft de ficção científica. Mas ele não conseguiu escapar da nossa produção. Então, breaking news, revelado aqui em primeira mão a identidade do Gato de Ultar. Ele é, na verdade, o advogado Antônio Garcia, que falou com a gente por Skype direto de Santa Catarina. Antônio, será que você não conta pra gente um pouquinho dessa sua vida dupla, que parece que você é de dia advogado e de noite você escreve sobre cultura pop? Pois é, esse é o meu blog, Dissidência Pop. Eu comecei com ele em 2013, numa época que eu estava no fim da faculdade de Direito. Aí eu virei advogado, então eu criei um pseudônimo. A gente tá desmascarando sua identidade secreta aqui no podcast da Japan House? É quase isso. Conta pra gente um pouco como é que você leu o Mestre de Go. Esse livro, Mestre do Go, ele me arrebatou num momento em que eu estava assistindo um anime, Sangatsu no Lion, sobre shogi, que é o xadrez japonês. Só que esse livro ele tem todo um caráter expositivo da partida. Não precisa entender, saber jogar o jogo do Go, ou seja, que jogo que fosse, para entender a história. O que importa é essa interação dos personagens, não o jogo em si. E você vê essa relação dos jogos de tabuleiro em obras de mangá? Sim, tem 2 mangás mais populares sobre esse tema, que é o Hikaru no Go, que, como o nome sugere, ele é sobre Go, que foi publicado de 1998 até 2003, e a autora Yumi Hota, ela chamou uma consultora, que era uma jogadora de Go profissional, a Yukari Yoshihara, para dar uma consultoria para o mangá. Porque realmente, mesmo que fosse uma obra voltada para o público infanto-juvenil, era um mangá shonen, ele tinha todo esse arcabouço teórico bem trabalhado. Ganhou vários prêmios, como o prêmio Osamu Tezuka, em 2003, e outras premiações no Japão. Olha que curioso, o mangá Hikaru no Go, que fez o Antônio conhecer o Kawabata, ganhou o prêmio Osamu Tezuka, que é o maior prêmio de quadrinhos no Japão, e que leva justamente o nome do mestre do mangá, autor de Ayako, que foi tema aqui do nosso 2º episódio. Mas o interessante é que tanto o livro Mestre do Go, como esses mangás que eu citei, o jogo fornece esse choque, medo, ansiedade. Como se as emoções se manifestassem um pouco pelas jogadas na partida, é isso? É, justamente isso, pelas jogadas. E esse mangá ele teve uma importância muito grande, porque a autora ela é acreditada por ter influenciado na popularidade do jogo entre os jovens no começo do ano 2000. Embora sempre o Go fosse jogado por todo mundo, sempre tivesse clubes na escola, ele já havia se tornado um pouco marginal se comparar a formas de entretenimento mais modernas, videogames, outros jogos de tabuleiro com outros temas. Mas esse mangá, que até foi adaptado em anime, ele foi responsável por esse boom. Pois é, e o sucesso do Hikaru no Go, tanto em mangá como em anime, foi o responsável por atrair jovens para o Go também no Brasil. O Vitor Hugo Brandalize, que é nosso babalorixá e produtor, foi até a Escola de Go Brasil Nihonkin,
que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e conversou com o professor, ou um mestre de Go de verdade. Meu nome é Yoshito Yoshitake, nascido no Brasil, na cidade de Marília, em 1943. Portanto, esse ano vou fazer 77 anos. Depois que eu me aposentei em 2004, eu comecei a jogar definitivamente o Go toda semana. E nesse tempo de aposentado, acabei me tornando professor de Go. O Vitor conversou com o professor Yoshitake enquanto ele jogava com um dos seus alunos mais jovens, o Klaus, que tem 5 anos. Vamos espiar um pouco o jogo deles? Eu vou oferecer para você... Só 5. 5 tá bom? Então vamos lá, eu vou jogar aqui. E eu posso jogar aqui para incomodar mais. Você quebrou meu projeto aí, ó. Era para minha pedra vir aqui, ó, tá vendo? Para ficar um quadradinho aqui. Mas você foi muito esperto de jogar aqui. Se eu quiser jogar aí então vou jogar aqui assim para fazer outro desenho. Tá vendo? Assim. Viu? Imagina um tabuleiro de xadrez, agora muito maior. Porque se o tabuleiro de xadrez tem um tamanho de 8 por 8 posições, o tabuleiro de Go tem 19 por 19, que é mais que o dobro. Outra diferença é que todas as peças são iguais. Não tem peão, cavalo, rainha. Elas são todas redondinhas, ovaladas, e um jogador fica com as pedras pretas e o outro com as pedras brancas. A ideia do jogo é simples. Cada um vai posicionando uma pedra no tabuleiro, só que, também ao contrário do xadrez, essas pedras não se movem mais, ficam lá. O objetivo é você colocar suas novas pedras de uma forma que o seu adversário fique completamente cercado. Esse jogo funciona fazendo desenho de terrenos. E agora, Klaus, onde você quer colocar sua pedra? Pega e aqui, né? Muito bom, bonito. E aí o professor põe aqui. Isso, agora já começou a jogar de verdade. Ai, que menino inteligente. O negócio é que quando você cerca uma ou mais pedras adversárias, elas viram suas. Então, na verdade, quando você cerca uma ou mais pedras adversárias, você está ganhando território. Para fazer o cercadinho tem muitas técnicas, você já sabe, né, Klaus? Tem Atari. O que é Atari? Atari... Isso, aí Atari, aí ele já demonstrou que é Atari, né? A peça é cercada por todos os lados, deixando só um livre. Então o Atari é que nem o cheque do xadrez, só que no Go. A gente vê o Klaus jogando com 5 anos e até que parece bem simples, né? Mas é um jogo de muita tensão. Para você ter uma ideia, teve uma partida em 1835 que ficou conhecida como a Partida do Vômito de Sangue. E não era o Zé do Caixão que estava jogando. Um dos jogadores, depois de perder, cuspiu sangue no tabuleiro e morreu 2 meses depois. Ai, que horror! Deus me livre. O negócio é que, por mais que as regras sejam simples, o jogo tem possibilidades quase infinitas de ação. Os matemáticos já calcularam que uma partida pode ter mais resultados do que a quantidade de átomos estimados no universo. O número de jogadas possíveis no Go é 10 elevado à potência 170, que significa 1 seguido de 170 zeros. Acho que precisa de um papel e uma caneta para anotar e ter uma ideia da dimensão desse número. Mas o número de possibilidades é tão gigantesco que acredita-se que nesses 2.500 anos desde que o Go foi inventado, até hoje uma partida nunca mais tenha sido repetida. Bom, agora eu fiquei até com medo da gente ter perdido alguma referência do mestre de Go por não dominar essas estratégias de jogo. Então, eu perguntei sobre isso para a professora Madalena Hashimoto Cordaro, que é uma especialista em literatura e estética japonesa e topou conversar com a gente mais uma vez aqui no podcast da Japan House São Paulo. O Kawabata é um dos escritores preferidos da professora Madalena. Eu não sou jogadora de nada, nem de damas, então, por mais que eu tenha lido as jogadas todas aqui, né, mas o próprio Kawabata diz que esse não é um livro exatamente para um exímio jogador de Go. Kawabata mesmo não se considerava um super
jogador, enfim. Mas dá para a gente ler o livro sem saber as regras do Go, sabendo coisas básicas, que é um jogo de estratégia e tal, porque o foco vai ser no mestre de Go, nas relações entre os jogadores e o que é o jogo. Um detalhe importante é que o jogo, ainda mais o jogo de Go, tem um status bem diferente no Japão. Em japonês nós temos a palavra gei, que se traduz correntemente como arte. E nós temos a palavra spotsu, que é o esporte, em Certamente japonês. vem do inglês. Sim, vem do inglês. Então, essa época que o Kawabata Yasunari está tratando do Go, ele está tratando desse Go não como gay, não como arte, mas esse caminho de se tornar spotsu, esporte. Ou seja, uma modalidade que tem patrocínio, que tem jogador profissional, que vive disso. Me parece que é um lugar muito especial na sociedade japonesa dedicado ao jogo, né? Exatamente. As 4 grandes qualidades de um nobre seriam a música, a poesia, a pintura e o jogo. E esse jogo é o jogo de Go. Então, esse jogo, que tem a sua origem na China, mas entra no Japão já em tenras eras, né, já aparece no livro do Travesseiro, que foi aqui tratado, né, nesse podcast. Né? Ela coloca assim: um nobre joga Go com a gola desatada, num gesto habitual de pegar e pôr pedras no tabuleiro, enquanto o outro, de hierarquia inferior, o faz com postura formal, um pouco afastado, inclinado à frente, segurando com uma das mãos a manga para não cair sobre as peças. Que elegância! É somente isso que diz esse texto sobre o Go. 2 nobres, quanto mais inferior, mais, digamos, formal ele se senta, e quanto mais superior. Ele se permite estar com a gravata frouxa, entre aspas. Exatamente. Né? E sobre essa questão da postura, né? Nesse livro a gente vai ver muito, porque esse Go novo, do contestador, do grande mestre, ele, em vez de ele estar mais formal, ele, pelo contrário, ele é o informal. Ele é o mais vulgar, ele é o que toda hora tem que pedir uma pausa. Isso no mestre de Go. Do mestre de Go. De certa maneira, ele inverte essa cena que a Seishon Nagon descreve. Exatamente. Eu gostei dessa comparação entre a observação da Seishon Nagon no livro do Travesseiro, que foi o tema, aliás, do nosso último episódio, do que representava a tradição no Japão imperial, a hierarquia entre os nobres, o choque de mundos que o Kawabata narra no Mestre de Go. Isso, e o livro foi publicado em 1954, só 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante a gente ver tratado nessa obra como um Japão antigo, desse mestre que está sendo desafiado, está sucumbindo ao Japão novo, esportivo, pós-guerra, né? Americanizado desse novo mestre. Pois é, esse livro parece flagrar essa transição. Tem uma cena inicial que é muito bonita, que ele descreve uma paisagem que está sendo alterada, que um trator tinha passado e aberto uma estrada nova, né? E maculou aquela paisagem. Quer dizer, esse sentimento de mudança histórica é um conteúdo muito forte desse livro, né? Sim, uma das questões mais difíceis da gente tratar na literatura e na arte japonesa é a questão política. No período Edo, por exemplo, falar, citar, referir os shoguns era terminantemente proibido. Talvez isso tenha gerado um modo de falar da política elíptico, né? Então, se eu quiser falar da política do meu tempo, eu vou falar isso através da cerejeira. Ou de um tabuleiro de Go. Ou de um tabuleiro de Go, de estratégia. É por isso que fazem essa interpretação, como o mestre de Go sendo um símile, uma substituição da guerra, que o Japão, com toda essa estratégia, com todo esse pensamento, com toda essa tradição, perdeu para o pragmatismo, para a modernidade, para a democracia, para a igualdade, por 5 pontos, que é bastante dentro de um jogo de Go. Perdeu de lavada. Perdeu de lavada, exatamente. O Mestre de Go nasceu de uma cobertura jornalística que o Kawabata fez sobre uma partida de verdade que aconteceu em 1938. Eu li um artigo no New York Times que comparava essa cobertura do Kawabata como se o Vladimir Nabokov, que era fã de xadrez, tivesse sido contratado por algum jornal para reportar a partida de xadrez do século. E, no caso desse jogo que o Kawabata relata, era de fato uma das maiores partidas de Go de todos os tempos, entre o invencível mestre Shusai
e esse novato marrento, o Minoru Kitani, que, na adaptação do livro, se chama Otaki. O Kawabata foi convidado para cobrir pelo jornal Tokyo Nishi Shimbun, que ainda existe e hoje se chama Mainichi Shimbun. O que você sabe sobre a vida pessoal do Kawabata? Ele era repórter, ele trabalhava em jornais, não? Ele trabalhava em jornais e depois ele se tornou líder no universo do Bundan, né, que é o círculo literário. Ele se tornou presidente do Pen Club. Ele assumiu vários compromissos de ser mentor de escritores jovens. Ele viajou pelo mundo representando o Japão. Então ele sempre foi um porta-voz da literatura japonesa. E aí a gente tem que ver que literatura japonesa é um campo ocidentalizado dentro do Japão. É uma categoria que, na verdade, foi criada nesse encontro a partir do século XIX, é isso? Perfeito, exatamente isso. Até então não se considerava uma coisa como literatura japonesa. Então, para você ver, o jogo de Go era tratado nesse jornal que fez a cobertura, né, dessa última competição, pela seção de artes plásticas. Né? Então, veja só. Então, o Kawabata estava escrevendo essas reportagens na seção de artes plásticas, não de esportes. Não de esportes, exatamente. Então, tendo esse jogo, entendendo um pouquinho, o Kawabata foi criando psicologia dos personagens. Doenças, humores, disque dos discípulos, porque havia uma trupe assistindo esse jogo que estava sendo muito acompanhado, né, através dos jornais. Então é uma construção a posteriori, tanto é que o adversário muda de nome. Não tem o nome do adversário que foi na realidade, mas virou personagem, digamos, né? Isso foi um dos deslocamentos que ele faz da não ficção para a ficção, quando ele fecha o romance. Exatamente. Eu não acho que a gente pode considerar isso aqui um romance histórico. É um romance baseado numa competição histórica. Claro que na passagem da reportagem para o romance, o Kawabata aproveita essa liberdade de ficção para criar em cima do jogo de verdade. Mas nessas 64 matérias que ele publicou entre junho e dezembro de 38, não faltaram polêmicas e lances dignos de literatura. O grande mestre que está sendo desafiado tem uma polêmica que em um campeonato anterior ele teria usado uma saída de um dos seus discípulos para jogar e vencer o jogo. Isso porque as partidas elas são espaçadas, porque essa daqui, por exemplo, demorou 6 meses. Então, nesses espaçamentos, teoricamente, você não deveria pensar mais na sua jogada. Mas quem é que está jogando e não vai pensar na jogada, já que o tabuleiro está todo na cabeça? E o mestre faz reuniões com seus discípulos e parece que o discípulo saiu com essa grande jogada. E o mestre usou. Então isso parece que manchou um pouco a reputação dele, mas isso na escola antiga é considerado válido, porque o mestre e seus discípulos são uma coisa só, uma família só. É bastante interessante a gente ver que esse conceito de indivíduo, que no esporte é imprescindível, no caso do jogo de Go, ele passa a ser um eu coletivo. O que se toca no mestre de Go é essa questão da perda do poder, uma passagem de mundo, é um paralelo simbólico da Segunda Guerra, então um universo mais voltado ao período Edo, ao período dos samurais Tokugawa, para um período mais vulgar, democrático, pragmático. E aqui democrático é visto no sentido negativo, né? A igualdade... Ela rompe muitos dogmas da sociedade japonesa, exatamente, né? Entre os que quais, é hierarquizada, né? Entre os quais a hierarquia, que é muito bela no entender de toda a cultura japonesa. E é um valor predominante, né? Exatamente. A obra do mestre de Go, às vezes, é criticada no sentido em que há determinadas passagens que o Kawabata é muito elogioso à característica japonesa de transformar o Go numa verdadeira arte. Isso quer dizer o quê? Que na China não era arte, que o Japão é que transformou numa arte. E quando um personagem americano que surge aqui jogando Go e não se importando se vence ou não se concentrando nas partidas, ele é destituído de valor. Lá pela página 140, assim, o escritor está tomando um trem e se encontra com primeiro, ele é apresentado como um estrangeiro alto. E esse estrangeiro alto se dirige ao narrador em japonês. Então, nós estamos vendo aqui
que no pós-guerra, né, a língua japonesa já está sendo absorvida pelos americanos, né, porque esse estrangeiro alto depois ele vai ser identificado como americano, né? E esse estrangeiro pede para jogar uma partida de Go com o repórter, que tem aí um tabuleiro portátil. E esse americano, vejam só, ele não levava muito a sério o jogo. Ele perdia e não se envergonhava de perder, segundo as palavras do próprio romance, né? Se fosse japonês, por mais inábil jogador de Go que fosse, mostraria espírito de combate. Ninguém seria tão fraco e sem resistência. Faltava-lhe a concentração espiritual indispensável ao Go. Para mim era algo estranho. Senti a presença de uma espécie totalmente diversa da nossa. Você acha que o narrador toma partido? Eu sinto que ele toma partido pelo mestre antigo. Uma melancolia de ver que o mundo está se indo. Trazendo um pouquinho o vocabulário do nosso futebol aqui para o Go, é como se o Go Arte tivesse perdido para o Go de resultados. É a passagem de uma era da tradição e rituais para uma outra, moderna e imprevisível. Mantendo o nosso compromisso aqui de não dar nenhum spoiler, eu posso dizer que na partida de verdade, a de 38, o mestre Shusai perdeu para o novato e, arrasado, morreu 2 anos depois. A mulher do mestre Shusai veio trazer a notícia da morte para o Kawabata e convidou ele para fotografar o mestre morto. E o resultado são belíssimas páginas da descrição do funeral. Ele conta, por exemplo, que notou que a cabeça do mestre Shusai não se recostava num travesseiro, porque afinal se tratava de um morto, e atentou para um detalhe. No lado direito da face tinha um longo, muito longo fio de sobrancelha, um fio que ele conhecia muito bem. Numa reportagem que narrava uma jogada especialmente perigosa, o repórter Kawabata comentou que fixar o olhar em algo tão corriqueiro quanto um fio da sobrancelha podia provocar um suspiro de alívio. Isso apenas por notar que ele está ali, um fio longo, singelo, mas pelo menos fora daquele tabuleiro infernal, daquele jogo que representava tanta tensão. Foi depois da morte do mestre Shusai que o Kawabata decidiu transformar as reportagens num livro. E aí ele passou 14 anos nessa transposição de não ficção para ficção, até publicar O Mestre de Go em 1954. O autor, Kawabata, considerava essa obra como sendo obra-prima dele. Era o filho preferido. Era o filho preferido. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 68. E essa obra só foi traduzida para o inglês em 72. Quer dizer que o Prêmio Nobel que ele recebeu não tem a ver com esse livro, e sim com os livros mais famosos dele, que são A Casa das Belas Adormecidas, livros que encontraram tradução para o Ocidente antes, porque se você ganha o Prêmio Nobel, né, você vai ganhar traduções no mundo inteiro. Só muito recentemente é que ele começa a ser traduzido para o português de fontes japonesas. E O Mestre de Go, que chegou até nós, foi publicado no Brasil sem fazer escala. Ele foi traduzido diretamente do japonês pela Meiko Shimon e publicado pela editora Estação Liberdade em 2011. E na semana passada, eu dei um pulo no Rio e aproveitei para entrevistar o grande jornalista e escritor carioca, o nipófilo Arthur Dapiev. Ele falou com a gente para o 451 MHz, o podcast da Revista dos Livros, e também aqui para o podcast da Japan House São Paulo. Eu perguntei para ele sobre O Mestre de Go. Uma das coisas que me marcou bem no livro, eu já tinha encontrado em outras dosagens na literatura japonesa, tinha encontrado em Ozu também, é aquela enorme tensão que não vira tensão à moda ocidental. É a tensão trabalhada ritualisticamente de uma outra maneira. É meio surda. É surda. Tem alguma coisa muito tensa acontecendo ali e, ao mesmo tempo, as coisas não saem dos trilhos. O ritual da sociedade faz com que as coisas andem de uma maneira educada. Isso eu acho bem impressionante, né? Porque na nossa cultura a gente imagina sempre um ponto de ruptura e aparentemente, ao menos a arte japonesa processou isso de uma maneira que vai ao infinito, né? Sem perder a linha. É uma tensão não verbal quase. É uma ali, tensão né? não verbal, né? Porque mesmo se você não entender que o jogo ali, o jogo propriamente dito, o tabuleiro que ele mostra, é o reflexo de uma coisa além, no entorno. Mesmo assim você percebe a tensão daquilo. E como o mestre age e reage diante daquilo que ele acha quase uma impertinência, né? Do novo desafiando literalmente o velho.
E outro escritor brasileiro que também esteve por aqui no podcast da Japan House é o Ricardo Lízias. Ele gosta muito de xadrez, já escreveu a respeito e descreve essa tensão narrativa do mestre de Go como uma simbiose entre personagem e tabuleiro. Você falou que o personagem entra numa simbiose com o tabuleiro. O próprio romance tem o andamento da partida, a tensão toda é muito bem construída desse ponto de vista, né? Por exemplo, há uma simbiose com o corpo do jogador que, conforme ele vai perdendo, e o Go é um jogo que parece que a pessoa vai sendo sufocada, né? Vai perdendo espaço, e conforme ele vai perdendo a partida, ele vai emagrecendo, ele começa a adoecer no meio, e mesmo doente, ele se recusa a parar o jogo, né? Parece que o próprio corpo dele vai desaparecendo junto com as peças que vão perdendo espaço no tabuleiro. A própria narrativa, ela é lenta no início, quando as coisas estão começando e a gente está ainda organizando o tabuleiro, e ela se torna bastante frenética no final, quando a situação vai se tornando quase emergencial, quando o jogo vai ali se encerrando e a tensão se torna muito forte diante da derrota e que é, portanto, a morte, né? Eu acho que essas construções narrativas que me parecem muito atraentes, né? Isso os japoneses fazem muito bem, né? São vários os que trabalham assim. Aqui no podcast da Japan House, a gente está percebendo que não são poucos os escritores contemporâneos nipófilos. E tem um que não é apenas nipófilo, como kawabatófilo. Ele topou falar com a gente no meio de uma viagem de lançamento de livro em Israel. É o Jacques Fuchs, que tem um currículo peculiar. Se graduou em matemática, fez mestrado em ciência da computação, se embrenhou pela literatura, onde fez doutorado e pós-doutorado, e já tem alguns romances publicados. Então, eu entrei no mundo das letras através do Borges. E o Jorge Luiz Borges sempre tinha essa pegada entre a matemática, a lógica, os paradoxos e os jogos. Alguns poemas do Borges, ele fala sobre xadrez. Enfim, existia sempre um encantamento por trás do xadrez do Borges, né? Ele também jogava um xadrez especial com um amigo dele chamado Chul Solar. E como eu quis comparar as obras do Borges com as obras do Perrec, esse escritor francês, né? Eu queria fazer uma comparação através do jogo. E aí eu descobri que o Perrec era um apaixonado pelo jogo de Go. Enfim, para ele, o grande jogo que tinha maior número de combinações, e de fato né, é o Go. E aí, enfim, através do Go eu cheguei até a obra do Kawabata. E esse livro, né, do Kawabata é genial, é maravilhoso, né? Ele dá um viés um pouco diferente para o jogo de Go do que o Perrec e o Borges fizeram. E depois eu acabei me tornando fã dos livros do Kawabata. Depois, nesse último romance que eu escrevi, o Nobel, eu até falo um pouquinho sobre o Kawabata também, que foi um prêmio Nobel, né, de literatura. E você sente que os lances do jogo foram determinantes na criação da cadência literária do Kawabata nesse livro? Eu acho que quando ele descreve esse jogo, né, que durou muito tempo, eu acho que vai mostrando também a história por trás da história, mostrando aquele anjo, né, de Benjamin, né, do Clique. Ele fala que é essa coisa de olhar para o passado e ver o futuro, né, porque esse jogador, ele vê um passado de uma forma muito mais encantadora do que o futuro, né, do que o presente, né. Eu acho que esse Go também, hoje, sobretudo, é uma ferramenta, né, um jogo muito importante, porque foi ele que foi o determinante, né, dessa nova tecnologia de inteligência artificial, né, porque até então, né, quando eu escrevi esse artigo sobre Go, Borges, Kawabata, não existia nenhum software, nenhum programa de computador que pudesse chegar aos pés de enfrentar algum jogador mediano de Go. E aí, alguns anos atrás, uma empresa, né, que é uma empresa hoje da Google de inteligência artificial, criou um programa de computador baseado em inteligência artificial, e esse programa foi desenvolvido em apenas 2 anos, né, e ele conseguiu ganhar, na época, do maior jogador de Go, um coreano, né, e há pouco tempo atrás também, acho que menos de um ano, esse software de inteligência artificial ganhou de um novo mestre, né, um menino de 19 anos, que tinha ganhado desse coreano. Então eu acho que o Go, né, sobretudo agora, né, esse Go volta, que foi o que o Kawabata falou de alguma forma, né, que tinha esse romantismo do jogo, né, enquanto que, sobretudo atualmente, né, esse romantismo acabou, né? Você tem uma máquina que consegue, enfim, destruir o maior jogador de Go
Go facilmente. É incrível isso, né? Considerando que o Go é um jogo de estratégia, então a gente imagina que não seja de fórmulas, né? Que seja uma coisa de raciocínio. Você acha que a gente pode imaginar, então, a mesma aplicação para a literatura? Essa ocupação da inteligência artificial, da mesma maneira que venceu o grande jogador de Go, também será capaz de vencer os grandes escritores? Pois é, na nossa ingenuidade a gente sempre acreditou que em campos criativos a inteligência artificial, os computadores não iam ter vez, né? Aquela série, né, de livros Game of Thrones, que são 7 volumes, eles pegaram todos os livros do Game of Thrones, jogaram numa inteligência artificial e a inteligência artificial soltou a versão 8 desse livro. Eu li recentemente um concurso na Inglaterra, um dos finalistas de um concurso de manuscritos literários era uma inteligência artificial. Então, acho que esse mundo fantástico, ele não é mais nem tão fantástico assim. Eu acho que esse livro, né, voltando ao Kawabata, eu acho que ele mostra muito isso, né, o passado e o futuro, o passado de uma forma romântica, idealizada, talvez encantada, encantadora, e um futuro sem tanta imaginação, sem tanta beleza, né, poética. Você já jogou Go? Eu já joguei, né? Um dia eu li uma citação do Perrec. O Perrec fala que se ele ficasse a vida inteira estudando Go, ele seria um jogador medíocre, né? Eu acho que comigo é a mesma coisa, né? É um jogo muito difícil, né? É um jogo muito difícil, muito bonito, né? E muito simples, né? A beleza está na simplicidade do Go. Porque as regras são muito simples, mas, assim, é uma estratégia maravilhosa. Nesse jogo entre o coreano e a inteligência artificial fez uma jogada que todos os comentadores, todos os maiores jogadores de Go do mundo falaram que ninguém nunca tinha visto aquilo, que aquilo podia ter sido um erro, e parece que só depois de 70 jogadas que essa jogada foi determinante para ganhar o jogo por uma peça. Que loucura, quer dizer, se confirmou que a escolha tinha sido a certa só depois de 70 jogadas. É uma coisa assim, completamente fora da capacidade humana, né? De previsão. Sim, de planejamento, porque realmente... Sim, é porque os jogadores de Go e os jogadores de xadrez, eles conseguem prever com algumas jogadas com alguma antecedência, mas não tanto. Se o Kawabata estivesse vivo e acompanhasse essa partida, talvez o livro dele ainda fosse mais feroz em relação à mudança, né, do passado e do futuro. É verdade. Bom, enquanto um robô com inteligência artificial não vem substituir a gente aqui, vamos continuar conversando sobre literatura, né, Natasha? Eu que não vou deixar um robô roubar meu lugar aqui, não. Já vai colocando na agenda que daqui a 2 semanas, dia 25 de fevereiro de 2020, tem episódio novo no podcast da Japan House São Paulo. E o próximo livro sobre o qual a gente vai falar é Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. O podcast sai 2 dias antes do encontro do Clube de Leitura lá na sede da Japan House, na Avenida Paulista, e é um livro bem curtinho. Quem estiver por São Paulo nessa data, no dia 27 às 19 horas, é só se inscrever no site da Japan House para vir conversar pessoalmente com a gente sobre esse clássico. Pois é, vai ser uma experiência nova pra gente, a possibilidade de ouvir o podcast antes do clube dessa vez. Bom, o convite está feito. Como as vagas são limitadas, se por acaso não der para se inscrever nesse, não tem problema, se inscreve para o próximo, que vai ser no dia 26 de março. É só seguir a Japan House nas redes sociais para saber com antecedência qual vai ser o próximo título. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo e tem a direção da Paula Scarpim. Nosso produtor é o Vitor Hugo Brandalize e a montagem é da Mari Romano, que também é autora da nossa identidade sonora. Finalização é do João Jabassi e as responsáveis pela coordenação digital são a Kellen Moraes e a Laura Braga. A identidade visual é do Thiago Minoro. Paulo, super obrigada de novo, sempre muito bom estar aqui com você. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!